Olha aí, pessoal, 3 assuntos hoje, né? Primeiro, 90% dos alunos de hoje são tudo alienados, né? E aí, você é alienado? Não sei. Se você procure uma forma de sair, né? Dessa escuridão e entre para a luz, beleza? 90% não sabe ler, não sabe interpretar um texto, não sabe resolver uma equação de segundo grau, função exponencial, função logarítmica. A maioria acho que não deve nem saber isso e resolver, sabe? Pois é, matemática é a base da vida, matemática e português. Eu vejo caras feras aí, né, que passam em vários concursos. Eles falam algo que eu concordo muito, né? Se você tem uma boa base em matemática e em português, você já está assim acima da média. E a maioria nem isso tem, tá? Tópico 2. Todo mundo aí que está me acompanhando, né? Uma galera empolgada aí para estudar para auditor fiscal, para ser auditor aqui da Cefa, e isso e aquilo, né? Abri mentoria, gravei meu método passo a passo, né? Inclusive, ao longo desses 6 meses, algumas pessoas começaram a estudar tão empolgadas que elas estavam estudando sem fazer resumo, sem agendar revisões, né? Não se dão conta, né, que são 20 matérias, mais de 200 assuntos, e que para manter isso na memória e sempre o domínio das matérias requer um planejamento, uma técnica de estudo. Eu não chamo nem técnica, é um planejamento com metas, né, para garantir que nada caia, né? Aquela teoria que eu usei no vídeo, né, dos pratos, né, equilibrista de prato, não? Cada matéria é um prato, né? Vai chegando um momento você tem 10 pratos girando, aí você volta e vai dar um girozinho em cada prato. Então, voltando. Só que muita gente aí, eu tô com dificuldade de matemática financeira. Não tô fazendo esse vídeo para ninguém em específico, não. São relatos de dezenas de pessoas. Teve uma que falou para mim assim: eu tô pagando o coach, eu tô pagando o site aí, eu não consegui entender matemática financeira. Eu fui falar com o meu consultor e ele disse que eu tinha que persistir. Aí eu digo, sim, mas ele tá certo. O que é que você quer? Você tá estudando, tá entendendo? Eu sei o motivo, né? Motivo que a pessoa não tá entendendo. Eu sei exatamente. Então, tá todo mundo aí empolgado, né, querendo ser auditor, e esqueceram dos requisitos básicos, né, de uma preparação de alto nível, ter uma boa base em português e em matemática. Então, tá aí, um monte de gente querendo estudar e com dificuldade, né, e não tem a humildade de identificar onde é o problema. Aí fica... Por isso que eu não sou coach, para depois vir para cima de mim. Mas eu não aprendi matemática com teu método. Problema é teu. Estuda, muda de professor, entendeu? Eu dou as diretrizes de um planejamento efetivo de estudo. Agora, quem vai escolher teu professor, quem vai sentar e vai estudar e vai encarar os desafios é você, entendeu? Tópico 2. Tá cheio de gente empolgadão querendo ser auditor fiscal, né? E com problemas. Entendeu? Então, eu vou gravar esse vídeo para abrir o olho aí de muita gente aí, tá? Depois eu não quero ser o culpado aí de um monte de gente frustrada. Mas o Julisson, né, falou que era tão fácil. Fácil agora é trabalhoso, né? Fácil sentar e estudar com os melhores professores do Brasil, né? Terceiro tópico do vídeo é como resolver isso, como resolver esses problemas, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro tema. Os alunos de hoje, essa geração aí, né, que não pode ser reprovado na escola, essa geração que aprendeu a bater nos professores, né? Antigamente o professor era respeitado, o professor, né, entrava em sala de aula, todo mundo se levantava, a gente ia lá para a porta das escolas, né, hastear a bandeira, cantar o hino nacional, né? E não existe isso hoje, né? Quem acabou com esse respeito, com a disciplina? Quem foi que acabou? Esse governo aí que passou 14 anos, tá? Se você ama política, problema seu, entendeu? Se você não tem discernimento do que aconteceu com a educação brasileira ao longo desses 20 anos, você já é um alienado. Então, não estou defendendo político, nem partido político, nem Bolsonaro, nem Dilma, nem Lula. Todos eles fizeram coisas boas,
todos eles fizeram as cagadas, né? Todo mundo tem o que né, se aproveitar e o que jogar no lixo, inclusive eu. Então, tá aí, né? Hoje, vamos imaginar a galerinha aí com 20 a 25 anos de idade. Passaram toda a escola aí, né? Nesse governo, né? Que desrespeita os professores, que desvalorizou a educação, né? Onde alunos, essa balbúrdia que ocorre nas universidades públicas. Eu ainda peguei ali 2002, 2004, né? 2 anos de universidade pública, Federal do Maranhão. Eu não tinha aula, chegava lá 1 da tarde, saía 7 da noite sem aula. Passava o dia todo jogando sinuca, foi o período mais improdutivo da minha vida. Não tinha professores, não tinha aula, tá? Então eu peguei o comecinho aí dessa bagunça, né? Então tá aí todo mundo aí, professores me relatam, gente, aluno não sabe fazer uma conta, aluno entra na faculdade, não sabe interpretar um texto, sabe? É triste, né? E aí viraram as presas aí dos cursinhos e coaches. Então, você já viu algum coach, você que já pagou coach, algum coach fazer um teste de velocidade de leitura, um teste de compreensão textual? Entendeu? A maioria das pessoas elas não sabem elas não sabem ler de forma efetiva, rápida, com compreensão integral do texto. Equação do 2º grau, função logarítmica, função exponencial, você consegue resolver fácil questões, né? Pega aí 30 questões de cada assunto desse e resolve. Consegue resolver? Beleza. Tranquilo, teve um ensino médio, né, razoável, mas a maioria não consegue. Então tá aí um bando de alienados cuspidos no mercado de trabalho e a maioria tá aí, pagando R$ 1.500 a R$ 2.000 por ano, assinaturas ilimitadas, como se elas fossem dar conta de estudar 20 matérias em um ano. Não dão conta, 99% não dá conta. E 1% que encontra formas de estudar tudo com uma certa qualidade, que não precisa nem ser excelência, né? Um aluno excelente, não, o cara que conseguiu um jeitinho ali, uma artimanha de evoluir, né? E constância e energia de estudar durante um ano, consegue, né? Uma aprovação, mas a maioria tá aí, né? Eu já vi gente questionando, será que o método do Júlio de estudar 3 matérias, realmente, eu só vejo o pessoal falando, né, que é ciclo. Gente, até 2013 o ciclo só era um negocinho de um cara, né, que postou no fórum de concurseiros. E aí, a partir de 2013, estratégia concursos, né, encheu de coaches, aí pronto, né, só fala em método de ciclo. Isso não existia, gente, até 2006. Não existia, se estudava assuntos, se estudava matérias, né? Você pegava ali gramática, estudo em 20, 30 dias, né? Um capítulo por mês. No meu primeiro concurso, né, de técnico judiciário, TRE, que eu passei em 18, em 2005, eu identifiquei que eu nunca tinha sido bom em português e eu estudei a gramática em um mês. Foi quando eu criei vergonha na cara e peguei um livro, não lembro, mas era muito bom o livro. E aprendi português ali o suficiente para acertar questões de prova, entendeu? Então eu criei vergonha na cara e estudei a gramática toda em um mês. Entendeu? E depois fiquei ali revisando, fazendo exercícios, né? Para poder fazer uma boa prova. Beleza? Então é isso. 90% da galera não sabe fazer conta, não sabe fazer uma conta à mão, né? Não sabe nem escrever à mão. No dia da prova você vai escrever tudo à mão, fazer contas né, na mão. Resolver a prova com caneta, aí tá todo mundo aí no tabletzinho e não sei o que, e só risca, né? E já tem mapa mental pronto, e não tem trabalho nenhum, não quer se dar o trabalho de produzir, né? De escrever com a sua forma, com a sua visão da coisa. Quer tudo pronto, um bando de alienados preguiçosos, tá? Finalizamos, tópico 1. 2. Júlio, você não consigo aprender matemática financeira. Aí eu sempre falo, hoje eu já falei com uma. Eu sei por quê. Duas possibilidades. Primeiro, ou tu tá querendo estudar matemática financeira igual tu estuda direito. Possibilidade segunda, a mais provável. Você
ignorou matemática no seu colégio, negligenciou. E agora quer aprender matemática financeira como se nada tivesse acontecido lá atrás? Pra lá, né? Pra lá. Então, pague o preço, né? Passe um mês estudando matemática do ensino médio, principalmente funções, né? Equação. Então, para de se enganar, nem começa a estudar se você acha que vai passar no concurso de alto nível como auditor fiscal, sem saber matemática do ensino médio, resolver uma equação, né? Fazer contas à mão, e isso requer horas, né? Horas fazendo contas. Pega livros de ensino médio e vai resolver questões, né, de gráficos, equações, funções, conjuntos, união, intersecção. Para a maioria das pessoas que gostam de matemática, isso é muito básico, mas para a maioria da galera, ela, né, tem que desenvolver esse raciocínio matemático, lógico. A maioria dos aprovados em concursos aí, que requer muito direito, é galera das exatas, é galera que é engenheiro. A maioria dos meus amigos, formado em matemática. O André Carvalho, aí, auditor da Cefa, né, que trabalhava 3 turnos. Professor de matemática, passou para auditor, né? O cara trabalhava 2 turnos como professor e 1 turno como analista do TJ. Por que ele passou? Matemática. Raciocínio matemático, raciocínio lógico, entendeu? Raciocínio rápido, apurado. E isso faz toda a diferença no estudo de direito, de textos. Então, tem dificuldade em matemática? Não entra errado não, entendeu? Vai perder tempo da tua vida, energia, né? Tira um mês, né? Se realmente não consegue interpretar um texto, não sabe gramática, um desastre em matemática, passa 2 meses estudando português e matemática, né? Volta, dá um passo atrás para dar 2 passos na frente. Não entre iludidozinho, não. Ai, você é auditor da Cefa. Ai, os vídeos do Julisson são tão motivantes. Quando eu assisto os vídeos do Julisson, me dá um gás para estudar. Calma aí, não é assim não. Não é assim não, entendeu? Pé no chão, né? Pega um livrozinho do ensino médio aí, vai resolver questões de funções. Que isso aí é o mínimo necessário para você aprender matemática financeira, estatística, economia, fazer contas de contabilidade, né? Às vezes tem muitas contas de somar, de multiplicar, de dividir, entendeu? Isso aí na hora lá você não precisa, você não deve estar com dificuldade de fazer contas, não. A dificuldade é de aprender as matérias, as contas têm que sair de forma automática, tá? Então tenha humildade, tenha pé no chão, né? Tenha autoconsciência, tenha autorresponsabilidade. Então, tem muito concurso bom aí, 7, 8 matérias que tá pagando 7 mil. Eu acabei de falar com uma aluna aqui, né? Ela disse que trabalhava no Sebrae como analista, ganhava 7 mil reais. Ela largou, né? Tá trabalhando no setor privado, estudando para concurso. 7 mil reais, eram 7 matérias. Hoje eu, como técnico judiciário do TRE, estaria ganhando 12 mil reais. Foram 6 matérias. Eu estudei 3 meses, mas estudei de verdade, né? Estudei com metodologia, estudei tudo, revisei várias vezes, cheguei na prova lá, sabendo até o que ia ser anulado. Então tem muitos concursos aí no caminho para auditor que você já pode passar sem precisar muito da matemática, tá? Não tô desincentivando, não. Vai, trilha um caminho, mas corrige os erros do passado nessa caminhada. Ou você corrige agora, né, com 2 meses aí de dedicação, ou corrige na caminhada, beleza? Então, o terceiro era isso, né? Eu tô falando dessa problemática e o terceiro tópico é como corrigir isso. Humildade para reconhecer que você foi negligente, né? Você brincou na escola, você não levou a sério, você não estudou todo dia, né? Tinha aula no colégio, você chegava em casa e ia estudar, fazia as questões, e revisou, e refez várias vezes as contas. Na maioria não, nem eu, gente, eu não fiz, não. Né? Eu não era disciplinado, mas eu estudava. Quando o bicho pegava, eu tirava nota boa. Eu era da galera do fundão, gente. Galera do fundão ali.
gastava da molecagem, né? Eu lembro que o meu colégio, a média era 6, né? E eu ficava ali tirando 7, 8, né? E tinha galera lá da frente que tirava 10, 9, 9, 10, né? Mas, enfim, não sei, né? Ao longo da vida, hoje eu me comparo pelas decisões que eu tomei na vida, né? Graças a Deus, a minha vida, comparado com a galera que tirou nota 10, entendeu? Tá bem melhor, graças a Deus, né? Porque eu sempre tive Deus nas minhas decisões, sempre tomei decisões difíceis de abandonar a faculdade, de estudar para a área fiscal, mesmo todo mundo me empurrando, me puxando pro chão, né? Decisões, a vida é feita de questionamento, se questione, tire uma semana, né, sabática, o nome, tire uma semana para refletir os erros do passado, né? Procure qual é o problema que você tá escondendo, né? No dia da prova, o problema vem à tona. Não adianta esconder, fingir que você, né, não negligenciou, fingir que você sabe matemática se você não sabe. Entendeu? Você está gastando um ano da sua vida aí se enganando. Então, faça valer a pena a decisão, né? Então, se tomou a decisão, faça ela valer a pena e corrija os erros do passado e siga com a mente tranquila, beleza? É isso, gente. O vídeo de hoje, isso aí eu tenho falado, né, com pessoas, esporadicamente. Mas é bom gravar um vídeo, né? Que às vezes a pessoa vem me questionar, já pega esse vídeo e manda. Tá aí, ó. É isso aí que eu penso sobre essas dificuldades que as pessoas, né, estão culpando, né? Culpa a matemática financeira, culpa o professor, né? Culpa todo mundo, a vida, o material, o papel, né? A impressora, o monitor que não tem qualidade boa, mas elas nunca culpam, elas nunca vão pro espelho achar o culpado, né? E 99% das vezes o culpado está no espelho. Basta você ir lá para frente do seu espelho que você vai achar o culpado. Eu achava o culpado, né? Quando as coisas não iam do jeito que eu queria, em vez de procurar culpados, eu ia para frente do espelho, né? E depois eu ia sentar e olhar para o céu e pensar como corrigir os meus erros, entendeu? Forte abraço, até o próximo vídeo.